Fala pessoas, dia 7/3, sexta-feira, finalmente, semana conturbada, poucos vídeos, porém, teve vídeo exclusivo ontem, Carnaval, Rituais Spin-Off, 50 minutos conversando sobre tudo que a gente viu no Carnaval, relacionado a toda aquela série que a gente tem aí, já são praticamente 10 vídeos sobre isso. Então não esqueça de assistir, essa semana aí eu vou fazer só mais esse vídeo, aí a gente se fala semana que vem, vou dar uma estudada, tem muita coisa pra ler. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco mais completo, então, pra gente falar sobre a questão do Trump, que está cada vez mais ferrenha, porque ele está com posicionamentos que andam assustando as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com globalistas. Chega o Trump um pouco mais ferrenho, tá todo mundo muito assustado, é preocupação para todos os lados. Lembrando, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajude o canal, pessoal. Eu sei que tá difícil as coisas no Brasil, mas se puder comprar alguma coisa, escolha nosso link aqui da Amazon para ajudar o canal. Trump diz que Estados Unidos não será o woke e reforça que só existem dois gêneros. O negócio é bruto, hein? Nós acabamos com a tirania da chamada diversidade. Retiramos das nossas escolas públicas o veneno da teoria de raça. Diz Donald Trump em discurso no Congresso, que assustou o pessoal aí, mas, né, o wokezinho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez na noite de terça-feira seu primeiro discurso no Congresso depois de eleito para o segundo mandato. Deram-me um mandato para tomar medidas ousadas, disse Trump, que durante 1h40 defendeu a política contra a imigração ilegal e o fim de políticas de diversidade, celebrou a saída da organização da OMS, e de Conselho de Direitos Humanos da ONU, elogiou Elon Musk e defendeu a aplicação de tarifas a importações, entre outros assuntos, numa fala chamada de renovação de sonho americano. Então, é aquilo, ele está pensando no país dele. Tá? Muita gente está preocupada aí com o Trump que ele está fazendo, mas se você fosse um americano, de direita, conservador, e visse lá o que ele está fazendo, com certeza você ia concordar, porque ele está de olho nos Estados Unidos. Então, com imigrantes, chegando gente que não vai agregar ao país. Tarifas, por exemplo, Coreia do Sul, ele falou que está cobrando 4 vezes mais a tarifa do que eles cobram. Então, estão tirando o dinheiro dos Estados Unidos. Era uma festa contra os Estados Unidos. Trump chegou para parar com essa festa, porque os globalistas faziam de tudo para diminuir os Estados Unidos. E a gente vai ver uma movimentação da Europa em relação aos Estados Unidos a todo esse conflito. Mas vamos ler mais um pouco. Nós acabamos com a tirania da chamada diversidade, equidade, inclusão e as suas políticas em todo o governo federal, no setor privado e em nossas forças militares. Nós acreditamos que você deve ser contratado baseado apenas nas suas habilidades e competências, e não por raça ou gênero. Nós retiramos das nossas escolas públicas o veneno da teoria de raça e assinamos um decreto fazendo com que seja a política oficial dos Estados Unidos apenas 2 gêneros, masculino e feminino. O pessoal levantou, bateu palma, né? Algo que é, vamos dizer assim, antigamente era o básico, mas o mundo estava tão de ponta cabeça que agora, né, acabou sendo um negócio assim aplaudido. Mais cedo recebi uma carta importante do presidente Zelensky, que disse que a Ucrânia está pronta para vir à mesa de negociação o mais rápido possível. Ele disse, minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a liderança forte do presidente Trump para conseguir uma paz duradoura. Simultaneamente tivemos discussões sérias com a Rússia e recebi fortes sinais de que eles também estão prontos para a paz. Não seria lindo? Né? E o Trump buscando a paz, a gente vai ver o porquê. Muitas coisas ruins foram encontradas, expostas e devidamente eliminadas por um grupo de pessoas jovens e inteligentes lideradas por Elon Musk. Centenas de milhões de dólares foram cortados, já dizem até trilhão, hein? Então, o Elon Musk está fazendo a limpa com o Doge. Ele e os imigrantes ouviram minhas palavras e decidiram não vir. É mais fácil assim. Sob o governo de Joe Biden, o pior presidente da história dos Estados Unidos, havia centenas de milhares de travessias ilegais por mês, todos incluindo assassinos, traficantes, membros de gangue e pessoas de hospícios e asilos para loucos, eram liberados para entrar no país. Então, tudo que você está vendo é os Estados Unidos, com o Trump, tentando se proteger de tudo aquilo que estava afetando os Estados Unidos. Então o Trump está fazendo a limpa, como a gente já repetiu diversas vezes aqui, e ele vem cada vez mais com um discurso confiante. E a gente vai ver mais detalhes por que ele está tão confiante. Claro que aqui no Brasil o pessoal da esquerda está revoltado, show de horror, né? A importância de estudar história, um país que cresceu e cresce em cima de exploração, né? 3 mil curtidas, a pior fala dele é sempre a próxima. É de vomitar, Zélia Duncan. 9.200 curtidas. Quero estar veio para assistir a queda do Império, né? O Império Americano que os esquerdistas acham horrível. Então, estão todos aí muito assustados. Somente um laudo médico específico poderia explicar qual problema este homem tem. E claro, a esquerda vai ficar muito revoltosa com Donald Trump, sendo que ele está chegando realmente para cuidar dos Estados Unidos. Muita gente do Brasil, a gente vai falar do Brasil, está preocupada. Mas a gente vai explicar o porquê que ele está fazendo isso e por que o Brasil deveria se cuidar melhor, né? Porque o que ele vai fazer contra o Brasil é porque a gente está com um presidente meio ruizinho, né? Para falar pouco. Trump cita a carta de Zelensky, Ucrânia está pronta para ir à mesa de negociações. O que aconteceu? Chegou que ele citou essa carta, aí chega o Zelensky e nega. Ucrânia nega que Zelensky encaminhou carta para Trump sobre acordo de paz. Porta-voz negou que Zelensky tenha encaminhado carta a Trump. Ucrânia diz que o presidente americano confundiu o tweet com uma carta. O que a gente vê aqui é o quê? Imagina, você vai
Vamos dizer, você pega um influenciador, o influenciador fala, estou acabando com o meu canal, não vou mais fazer vídeos. Aí manda lá no Twitch e você segue o cara. Aí você vai falar assim, ó, o cara falou que vai parar. Aí o cara, não, mas eu não mandei uma carta, não é oficial, foi apenas um tweet e você confundiu. Então você pensa, nos canais oficiais, você fala que vai ter um acordo. E aí você volta atrás, eles estão tentando fazer o Trump parecer um bobão, né? Então o que acontece? Chega lá no Salão Oval, vai fazer uma negociação, combinaram com o Marco Rubio, tava tudo já acertado. Falou que não. Chega, faz um tweet dizendo que né, tá você, empenhado para a paz. Aí vai lá e nega que falou. E isso vai desgastando o Trump, porque a tendência agora a gente vai ver desse monte de notícias a um processo de ridicularizar o Trump. Mídia, globalistas, porque eu falei, globalistas não desistirão tão fácil. Né? A gente aí vê as big techs do lado, muita gente poderosa do lado, são as casas, o Supremo do lado do Trump, só que a guerra é ferrenha e até o Lula conseguiu certos avanços para cima do Trump, que a gente vai ver numa notícia mais à frente sobre a OEA. Fica aí e veja, Donald Trump cita tarifas do Brasil ao discursar no Congresso dos Estados Unidos, e o Brasil está no meio, logicamente, cita tarifas no Brasil ao discursar. União Europeia, China, Brasil, Índia, México e Canadá cobram tarifas tremendamente mais altas do que cobramos deles. Né? Ou seja, imagina você estar no Brasil, tá negociando com a Albânia e a Albânia tá querendo cobrar 10 vezes mais do que o Brasil. Tá tirando seu dinheiro. Você vai achar bonito? Só se você não for, né, americano, você vai achar bonito fazerem isso com os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, com certeza você não aceitaria. É isso que o Trump está fazendo. Sendo justo com as tarifas. Cobrou alto, cobra alto e ponto final. Fez aí alguma sacanagem, vai ter aí reciprocidade. E Trump cita o Brasil e acusa o país de cobrar tarifas injustas dos Estados Unidos. Né? Ele defende tarifaço e diz que países como o Brasil roubam os Estados Unidos com taxas. Aí o pessoal chega, assim como diz os usuários aí da rede social, agora quero os conservadores e patriotas de verde e amarelo apoiar os Estados Unidos e ainda torcer por mais tarifas contra o Brasil, prejudicando a economia brasileira, né? Porque o pessoal falou, patriota, gostava do Trump. Só que você tem que ver o seguinte, que culpa nós temos, né? Por exemplo, será que esse Jonathan aqui, ele fez campanha contra o Lula? Porque é aquilo, tem muita gente que falou assim, todos são iguais. Só que não é tão igual assim quando você fala em questões econômicas. Trump diz que vai considerar um acordo de livre comércio com a Argentina. Então, quando você tem um cara de direita e outro cara de direita, vai dar bom. Agora, quando tem o Lula e o Trump, você vai achar que vai dar o quê? Vai dar ruim pra gente ou não vai? Na história, o PT deu bom ou deu ruim pra gente? Muito fácil, né? E olha só quem também tá tristinha aí com o Trump. Presidente do México condena tarifas dos Estados Unidos e promete retaliação. E você pode ver que existe um motivo dela estar triste. Lula prestigia a posse da primeira presidenta do México, Cláudia Sheinbaum. Só ver o caminho aí. Esquerda do mundo contra o Trump. Termômetro do medo. Wall Street dispara com tarifas de Trump e amplia temor de desaceleração global. Estadão todo aí preocupado, todo mundo com medo. Porque ele está fazendo nada mais do que ajustando as contas, os processos. Sem falar do woke, pessoas transgêneros serão dispensadas do exército dos Estados Unidos. No primeiro mandato, Trump proibiu que pessoas trans entrassem para o exército. Agora ele dispensará, porque o Biden colocou um monte de gente com a tendência woke no exército americano, tá? E o Trump, ele está completamente contra. Ele fala assim, ó, a nossa mensagem para toda a criança da América é que você é perfeita do jeito que Deus te fez. Que é a questão aí, ó, o presidente Trump chamou a ideia de que as crianças podem ser transexuais e presas no corpo errado de uma grande mentira durante o seu discurso, coisa que muito provavelmente nem sei se pode falar essas coisas ainda, mas o Trump está falando, enfrentando o mundo. Precisa ter uma noção de como as coisas estão virando. Com queda de audiência, Disney deve cortar 6% dos empregos nos Estados Unidos. Então, os globalistas acharam a coisa mais linda do mundo e acharam que a população em peso ia mudar o seu pensamento em relação a essas pautas. Só que não foi o que aconteceu. E olha só, a Disney apagou uma cena trans e adicionou seu primeiro personagem abertamente cristão em 2 décadas. Claro que esse filme novo que vai sair, a gente tem que ver se realmente eles não vão do meio pro final do filme começar a mudar as coisas. Mas a gente já tá vendo mudanças sérias aí. Enquanto isso, a Apple, pelo visto, tá para trás. Co-criador da Apple critica o papel de Big Techs na política dos Estados Unidos, criticando o Elon Musk, que foi um dos... A Apple lá foi ferrinha contra o Elon Musk, e tá achando muito ruim. O Meta, o Elon Musk e todas as outras aí, várias outras Big Techs, como a Google, estão vendo que os globalistas estão errados. E a Apple ainda tá para trás. Também pudera, né? Com o Steve Jobs, a Apple era muito boa. Agora, a Apple de hoje em dia coloca carregador debaixo do mouse, né? Imagina, tem tanto lugar para pôr um carregador, você tem que virar o mouse de ponta cabeça para carregar. Você vê, Steve Jobs era diferenciado. Casa Branca acusa Biden de gastar 8 milhões de dólares em ratos transgêneros. Você imagina, você pega gastando 45 milhões de reais para transformar os ratos em transgêneros.
É aquilo. Elon Musk falou isso aí no Joe Rogan. Eu achei um monte de coisa completamente inúteis, né? Que ONGs, sei lá, empresas, qualquer coisa que eles falam. Tudo questão woke, gastando milhões do dinheiro do contribuinte americano. É o que eu falo. Muita gente está aqui no Brasil tentando fazer umas análises aí em relação aos Estados Unidos, o que é bom ou ruim, se Trump é bom ou ruim. Mas imagina, você está aqui no Brasil, você está primeiro financiando uma guerra em outro lugar bem longe, que não tem tanto interesse nosso. Tá dando o nosso dinheiro, dinheiro de contribuinte, né? Um monte de coisa acontecendo no país, o país está ficando fraco, e aí você vê, descobrimos que estão gastando 50 milhões de reais para fazer os ratos usarem saia. Então o negócio é diferenciado com o Trump. Ele vai parar com isso aí e olha porque ele está demonstrando tanta força. Deputado é retirado do Congresso dos Estados Unidos após interromper discurso de Trump. Aí chegou lá, esquerdista, começou a gritar, tudo. O cara falou, meu, se você continuar, a gente vai ter que tirar daqui. E o cara, logicamente, não parou. Foi retirado a cara do Trump. O negócio tá feio, tá? Então por isso que eu digo, o Trump chegou para mudar as coisas de verdade, né? Todo aquele negócio woke, globalista, o mundo tava quase acostumando com isso aí, né? Tem gente até que tá tolerando o woke. Mas quem é realmente conservador e de direita tá vendo que precisava o mundo mudar. Né? Isso não é normal. O deputado exibe protesto ao lado de Trump no Congresso dos Estados Unidos, mostrando plaquinha. Não é normal. O normal era o quê? É woke, é globalismo, todas essas coisas, né? Claro que a China diz que está pronta para qualquer tipo de conflito com os Estados Unidos e, claro, começou aí a impor taxas em produtos agrícolas dos Estados Unidos, tarifas para um lado para o outro, e a guerra econômica vai ser muito feia. A gente só espera que a guerra não se estenda para algo bélico, coisa que a Europa está demonstrando que não está nem aí. Macron fala em usar armas nucleares para defender aliados na Europa, né? Você pensa, como assim, Macron? Pois é, o Macron, a Europa está começando a escalar as coisas, fez aí uma declaração, defende aí usar arsenal nuclear francês para defender aliado da ameaça russa. Claro que a Rússia falou que isso é uma ameaça, claramente uma ameaça. A Rússia acusa Macron de chantagem nuclear e diz que fala de francês é ameaça. E o Putin falou, esqueceram o que aconteceu com Napoleão. Diz Putin após fala de Macron que ele está falando de 1812, né, que Napoleão foi para cima da Rússia, tinha o Alexandre I, czar, e eles acharam que ia ter casa lá. E tá tudo, a gente tá frio, mas a gente entra nas casas dos russos e vai ficar quentinho. Mal saber que russo é um bicho frio, né? No frio, então, ele botou fogo nas casas. Não tinha casa para os franceses ficarem. Ou seja, 600 mil tropas foram para a Rússia, voltaram só 50 mil, foi uma derrota aí, que foi aí um dos declínios do Napoleão, e por isso que o Putin citou isso aqui, né? Premier da Polônia lembra destino da USSR e manda duro recado ao Putin, né? Então a Polônia também está nesse grupo, a guerra, a incerteza geopolítica, a nova corrida armamentista iniciada por Putin deixar a Europa sem escolha, ou seja, tá todo mundo pronto para sair no soco. Por quê? O Trump chegou, lembrando uma coisa básica, tá? A invasão da Ucrânia começou com o governo Biden, tava lá o Biden, né? Porque teve movimentações que a gente já explicou da OTAN. Então, o Putin invadiu no Biden. O Trump quer fazer o quê? Parar com essa invasão porque estava sendo usada de uma forma para enfraquecer os Estados Unidos. Aí você vai falar, em 2014 teve também invasão. Tá bom, também era um democrata, era um esquerdista, era o Barack Obama. Então, a Europa tá querendo fazer que, tipo assim, tá batendo de frente com o Trump. Tudo isso é pra mostrar assim, olha, o Trump tá largando a gente, mas a gente tem várias armas, né? Trump corta o fornecimento de inteligência militar à Ucrânia. Aí a França vai lá e oferece inteligência à Ucrânia após suspensão dos Estados Unidos, diz ministro. Então tá todo mundo aí. O Trump fez um negócio, eles fazem completamente o contrário. Zelensky chega à cúpula da União Europeia e diz, é ótimo que não estejamos sozinhos. E eles estão aí, ó. 150 bilhões para o fundo de defesa na Europa, bilhões de dólares, tá? Em resposta aos Estados Unidos, países da União Europeia apoiam um plano de 800 bilhões de euros, né? Então, você imagina, esse é euro, não é real, não. Faz essa... E olha só, sempre aquele sorriso, né? Aquela tranquilidade, quando a gente tá falando de guerra, né? Então, o Trump correndo, indo atrás, aí o Trump volta falando em acabar com as armas nucleares pelo mundo, porque é um risco tremendo, a gente não poderia ter esse tipo de pensamento. E a Europa, com os globalistas, estão batendo de frente com o Trump, falando, não, a gente quer um negocinho nuclear aí. Pô, pelo amor de Deus, né? Não vamos fugir disso aí. Trump insiste em recuperar armas dos Estados Unidos deixaram no Afeganistão. Pegaram uma foto assim, bem pausada, ridícula do Trump para falar mal. Só que a gente tem que lembrar do quê? Em 2021, Biden foi lá, saiu, tirou as tropas do Afeganistão e deixou tudo lá pros caras. Que foi um tremendo de um... Deixaram até os cachorros presos nas gaiolas, uma coisa super cruel.
Então, o Trump tá falando o quê? Não, a gente vai lá e vai buscar isso aí, né? Porque os caras estão fazendo comércio com nossas armas, né? Então, ele não. Tipo assim, foi uma das coisas mais ridículas que todo mundo acabou criticando o Biden sobre isso. O Trump insiste em recuperar. Não sei como vai fazer isso, mas seria o ideal. Trump dá ultimato ao Hamas e exige liberação imediata de reféns. Estou mandando a Israel tudo o que precisam para terminar o serviço. Então, aí com a sua parceria, né, com Israel, está fazendo aí. Colocaram até uma foto aqui de IA do Trump com a coisa, né? Uma estátua de ouro, nada a ver, mas também é básico. A parceria de Israel continua. E olha só que inusitado, isso aqui vai bugar a cabeça de algumas pessoas, mas faz sentido, né? Vaticano critica plano armamentista da Europa para frear Putin, ou seja, o Papa, né? O editorial do Estado, chefiado pelo Papa Francisco, é dito que a Europa foi incapaz de buscar alternativas diplomáticas nos últimos e preferiu enviar armas para Kiev. Então, até lá, o Vaticano não tá gostando dessa história, porque é algo bem perigoso. E o Brasil, como é que tá? O Brasil vê ganhos com a guerra comercial, mas teme inflação. Então tá tudo bem, porque o BRICS vai estar com a China ainda. O Brasil ele tem que ter essa parceria absoluta com os eurasianos. Então vai ficar rico, mas só para algumas pessoas. Eu acho que o povo não vai ficar tão bem. E olha que eu digo aqui de inusitado. Alckmin tenta nova data para discutir tarifas com o secretário americano. E tá lá, tarifaço. Alckmin vai se reunir com o auxiliar de Trump nesta quinta. A minha pergunta é: por que o Alckmin está fazendo esse trabalho se o Lula pode muito bem fazê-lo? Se o vice tem apenas a função de substituir o presidente? Isso aí é uma grande pergunta que boa parte das pessoas não sabe responder. Governo zera a tarifa de importação para carne, café, azeite e outros alimentos para baixar preços, porque o negócio está insuportável. E eu acho muito estranho o Alckmin estar aí na frente disso aí. Não sei. Enquanto isso, a gente vai falar de algo extremamente importante agora. Lula e aliados abrem nova guerra contra Trump pelo comando da OEA. E já tem atualizações, né? Porque eles querem o quê? Tem lá um paraguaio, o Rubem Ramírez Lescano. A gente já fez um vídeo no Libertas Novas explicando todo esse conflito aí na OEA, que muita gente fala, não vai acontecer nada, porque o cara chegou e tem aquele relatório, não vai mudar. Eu falei, calma, que na verdade depende do secretário-geral da OEA, né? Que se fosse o Rubem, que é amigo do Elon Musk, as coisas andariam. Mas o Lula está fazendo movimentações com os países da América do Sul para tirar o Rubem e colocar Albert Randin, que é aí um surinamês, para, vamos dizer, substituir o secretário-geral. E ele, pelo visto, conseguiu, para desespero aí de muita gente na América do Sul e do Trump. Em vitória de Lula sobre Trump, Paraguai retira candidato da OEA. O presidente do Paraguai ficou bem chateado, né? E aí, aparentemente, se não tiver gente, até dia 10/3, se não tiver outro concorrente, o surinamês, ele vai substituir e pronto, final. E ponto final. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, agora sim pode ser que a coisa ficou um pouco complicada aí na questão de relatórios, Moraes pode ficar um pouco mais tranquilo, porém, tem outra coisa que eu devo dizer para vocês, 60% do financiamento da OEA, do dinheiro que financia a OEA, é americano. Então, vamos dizer, eles colocam esse cara aí, tá bom, mas vai tirar 60%. A OEA vai sair, vai ter um colapso, pelo menos eu acho. Vamos ver o que o Trump faz. Mas o que aconteceu? Aí, ó, teve uma coalizão com Bolívia, Chile, Colômbia e Uruguai aqui no Brasil, tá? Então, os caras se uniram aqui para se proteger da OEA. Vamos ver. Transparência Internacional cita a decisão de Toffoli sobre Lava Jato ao relatar desmonte de combate à corrupção na OEA. Então, o Toffoli já está na mira também. Ele é citado na OEA, que vai depender muito desse secretário-geral, tá? Eu não sei como que vai ser. Então, pelo visto, o Lula venceu contra o Trump aí, mas a gente vai ter que acompanhar, tá? Então, o que eu digo, o relator, quando chegou aqui, o tal do Vaca, ele veio falar, olha, o negócio tá sério, viu? Vai depender de movimentações. E talvez foi isso aí, né, que ele deixou claro pro Brasil e por isso o Lula se movimentou para fazer essa defesa, tá? Enquanto isso, o Lula convida Fernanda Torres e Walter Salles para celebrar o Oscar. Lula ligou pro Walter Salles, conversou, coisa mais linda do mundo, a gente já explicou o que é esse filme. E aqui no Brasil, mais um orgulho em ser brasileiro, diz Nunes sobre vitória no Oscar. E tá aí, parabéns a todos pelo Oscar de melhor filme internacional, ainda estou aqui, a estatueta de ouro é nossa. Mais um orgulho em ser brasileiro, a cidade de São Paulo está em festa. E a gente vê como é a coisa, né? Porque uma pessoa que, vamos dizer, deveria ser de direita, não comemoraria esse Oscar, tá? E olha só a briga, pessoal racha e deputados se xingam nos bastidores, mentiroso e palhaço. Porque acontece, vamos dizer, a briga superficial o quê? Pessoal do PSOL fala, não, a galera tá muito próximo ao Lula e o Lula não tá sendo uma esquerda de verdade, porque tá negociando. E o Boulos tá defendendo.
Claro que existe muito mais coisas nessa briga que não nos interessa, mas só quero mostrar que o pessoal fala assim, a esquerda não briga. Briga, mas sai no soco. Ainda mais agora que o Boulos, no ministério, renovará governo, né? Lula diz presidente do PT em São Paulo. Pode ser que o Boulos vire um ministro aí. Vai ser um negócio louco, né? Mas de qualquer forma, olha só como o Lula tem avançado em algumas pautas. Lula recebe o ministro alvo do MST e faz maior desapropriação desde 2017. Tá? Então o MST reclamava muito, mas pelo visto vai ter o apoio do Lula agora, que eu falei que não importa se eles brigam. Lembra que eu falei? O MST tá brigando com o Lula. Não briga de verdade. É igual Maduro brigando com o Lula. Não briga de verdade. Se aparecer qualquer coisa na mídia de comunista brigando, é mentira. Tá? Porque não existe briga de verdade, a não ser aquela dentro do partido. E se acontecer uma briga de verdade mesmo, os caras realmente se traírem, você sabe que comunista não perdoa. Então, tem atritos, mas não é algo definitivo, tá? E a gente fala, desapropriação, a maior, e a gente conversou uma vez no Libertas Nova, o impeachment, teve gente que falou que não é necessário. Se deixar, muitas coisas como essa ainda mais vão acontecer. Então é bom a gente ficar de olho. Enquanto isso, Janones faz acordo com a PGR e vai devolver 131 mil por rachadinhas. Então quer dizer que aconteceu mesmo? Que coisa, hein? Você vai devolver, deve ser porque aconteceu. Ou não? Eu pergunto, né? Ramagem diz que deixou o governo Bolsonaro antes de radicalização. Olha só o Ramagem, cara. Então quer dizer que já pulou fora. Eu não tava lá. Já tinha saído. Quando aconteceu os negócios, já tava longe. Pois é, tem muita coisa em relação ao Ramagem que aconteceu, né? A gente já conversou bastante sobre isso, nem adianta mais entrar nesse assunto. Zanin encara em caso, né, de Bolsonaro na STF, métodos que criticou na Lava Jato. Será que agora ele vai criticar, né? Lógico que não, mas tá aí, né? Cada um tem o seu tratamento. Eu falei pra vocês, a gente perdeu muito mais do que vocês imaginam. A brincadeira de Temer com o Moraes sobre o duelo com o Trump, né? Falou do duelo. Brigar pra cima é sempre bom, né? Na América do Norte, né? Moraes ainda riu. Vamos ver. Vamos ver aí. Depois da folia, a realidade. O governo Lula não tem nem orçamento. Então passou o carnaval e tá aí. O Lula vai ter que negociar com o Congresso para questão de orçamento para sua gestão. Que aquilo, não tem dinheiro para nada, até porque Correios tem prejuízo de 1 bilhão. Você sabe o que é bilhão? Pois é, Correios está quase sabendo, né? E ó que é caro tudo, tá com problema. Quer mais outra notícia impactante? Hoje o vídeo tá crocante, hein? BC só vai permitir chaves Pix para pessoas e empresas em situação regular na Receita. Banco Central, tá aí. Mais uma vez, primeiro começou, não pode mais de 5 mil, 15 mil, a gente vai ficar de olho, vai começar a aumentar a fiscalização, e se tiver problema, a chave Pix já era. Cara, é muito difícil o Brasilzão, não é? Pois é, mas tá aí, Banco Central. Aí os caras defendem, não, mas o Banco Central não tem nada a ver com o governo, é independente, com certeza é independente, né? Com a inflação da comida, a família do Bolsa Família, as famílias, né, correm risco de insegurança alimentar, aponta governo. Então é aquilo. A situação do Brasil tá tão ruim que o Bolsa Família não tá conseguindo nem pagar a comida. Então é muito caro, vai no mercado, é só paulada. Por quê? Porque o real tá desvalorizado, né? Menos sorvete, menos comida fora, anatomia da queda do poder de compra do brasileiro e da popularidade de Lula. Tá difícil, o povo vai começar a acordar. E, enquanto isso, gastos do judiciário são uma anomalia e o Congresso deve intervir, diz a Folha. Né? A Folha tá diferente, a Veja tá diferente, tá um monte de gente diferente agora. Moraes tem autoridade para julgar Bolsonaro, aponta, né, a decisão do Supremo Tribunal Militar, né? E os militares, mais uma vez, demonstrando que, né, estão do outro lado da direita. Chefe da diplomacia americana fala com 58 países, mas ignora o Brasil, né? Marco Rubio falou no Brasil, anão diplomático. E agora, eleições, Caiado confirma a chapa com Gustavo Lima à presidência. Só que o Gustavo Lima vai lá e negou, falou que não tá nada. Então, o que é, na minha opinião, isso aí? Caiado sabe que ele não tem uma projeção nacional, ele não tem muito alcance. Então, o que ele faz? Ele pega o nome do Gustavo Lima e fala, não, a gente vai fazer uma chapa, a gente tá junto, não sei o quê. Muito provavelmente o Gustavo Lima vai falar assim, não, tô nem aí com esse negócio. Mas o nome Gustavo Lima é como se fosse aí um carro, puxando aí o Caiado, falando, aqui, ó, tá... Eu sou junto, tudo, mas só para levar o nome, o capital político. Depois deve provavelmente desistir, né? Veja o plano T. Aí aparece a Veja colocando o Tarcísio como um cara aí alternativo ao Bolsonaro, né? Em questão de inelegibilidade e impopularidade de Lula. E a gente vê a Veja mostrando aí o Tarcísio todo chavoso, todo estilosão.
porque eles querem provavelmente dar essa empurrada aí, né? Último recado, Diego Souza, manda um abraço para meus amigos Adrianinho e Luiz Bererrucas, eles são teus fãs, assinam o canal e não perdem um vídeo sequer. Abraço aí dado, valeu Diego, tamo junto. E você, se tiver aqui até o final, lembre-se de clicar no link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, estamos aqui praticamente todos os dias. Eu falo isso porque tem semana que é meio chata. Tem semana que é chata, mas o vídeo é sempre crocante se demora. Você viu que teve bastante notícia, foram 83 itens aqui citados e a gente vai manter esse trabalho. No final de semana eu vou ver se eu faço um vídeo exclusivo ou não. Provavelmente eu vou estudar bastante sobre o próximo vídeo, em relação ao Twin Peaks e outras coisas em relação a rituais. Obrigado para quem é membro do canal. Patreon tem mais coisas, tá? Se você for pro Patreon, a gente posta muito mais conteúdo lá que complementa os vídeos exclusivos, porque lá tem a liberdade de fazer isso. Não é que eu não quero colocar para os membros do canal aqui, é porque realmente lá a gente tem um pouco mais de liberdade em postar algumas coisas, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala em breve, muito obrigado e até mais.